Você já deitou na cama, no silêncio absoluto da madrugada, e sentiu o peso de tudo que poderia ter feito diferente? Não como uma lembrança passageira, mas como um fantasma persistente, uma sombra que se recusa a ir embora. Não é um filme que você assistiu, mas uma realidade que você viveu. O fantasma daquela conversa que você engoliu, daquele eu te amo que morreu na garganta, daquela porta que você viu aberta, mas teve medo de cruzar, aquele caminho não trilhado que, de alguma forma, ainda te assombra. E se, nesse exato momento, a vida te oferecesse uma passagem de volta, uma única improvável chance de refazer a cena, de reescrever o roteiro de um momento crucial, você teria a força para não ser a mesma pessoa que estragou tudo na primeira vez? Você seria capaz de enfrentar o seu próprio reflexo do passado e agir de forma diferente? Ou o medo faria você errar novamente? Conhecemos Takemichi, e a primeira reação é quase de desprezo, de julgamento. Ele não é um herói clássico que esperamos. Ele é, na verdade, um sintoma, um espelho desconfortável de uma condição humana muito mais comum do que gostaríamos de admitir. Sim, ele é fraco. Sim, ele recua. Mas a pergunta que raramente fazemos e que é crucial para entender sua jornada é: por quê? Por que ele se tornou este homem? O que levou a essa resignação profunda? Takemichi não nasceu covarde. Ele aprendeu a ser. É um mecanismo de defesa construído sobre os escombros de inúmeras falhas. O ato de se encolher não é uma ação, é uma rendição. Uma rendição que começa com o trauma de falhar repetidamente. Ele tentou, lá na adolescência, ser o valentão, o protetor, e ele falhou, miseravelmente. E o que essa sequência de falhas ensinou a ele? Ensinou o conceito cruel do desamparo aprendido. Talvez você não tenha aprendido isso numa gangue. Talvez tenha aprendido numa sala de aula, quando levantou a mão e riram de você. Talvez tenha aprendido num relacionamento em que você tentou demais e saiu machucado. Talvez tenha aprendido quando tentou um sonho e falhou. Agora, não é sobre Takemichi, é sobre quem está assistindo. Ensinou que tentar é perigoso, que se importar dói, que ter esperança é o caminho mais curto para a humilhação pública e a dor emocional. A vergonha social de ser o perdedor, o cara que apanha, o que serve de capacho. Essa vergonha se tornou uma segunda pele, uma armadura invisível que o protege de novas tentativas. É mais fácil evitar o risco, a exposição, do que tentar e falhar de novo na frente de todo mundo, revivendo a mesma dor. A gente fala muito sobre masculinidade tóxica, mas pouco se fala sobre a masculinidade fraturada, a do homem que não consegue cumprir o papel idealizado que a sociedade impõe, o protetor, que não protege ninguém nem a si mesmo, o forte que só apanha. Takemichi vive essa fratura em cada fibra do seu ser. Ele se esquiva não só dos inimigos físicos, mas da responsabilidade de ser um homem em sua própria definição, porque em sua mente ele já falhou nesse teste. Ele se tornou um espectador da própria vida. Ele não tinha medo de apanhar, ele tinha medo de se importar de novo e perder. É um risco imenso, porque se importar te torna vulnerável, e ele já aprendeu de forma mais dura e repetitiva que vulnerabilidade no mundo dele é sinônimo de dor, de perda, de arrependimento. É o ciclo vicioso do medo. Ele é o espelho daquela parte nossa que desistiu. A parte que sussurra, é melhor nem começar porque o tombo vai ser grande demais para suportar. É a voz da inércia, do conformismo, que nos prende em uma zona de conforto ilusória, onde a ausência de dor é confundida com felicidade. A gente passa a vida inteira culpando as circunstâncias, culpando a falta de sorte, a falta de tempo, a falta de uma segunda chance. Nos agarramos a essas desculpas como boias em um mar revolto, evitando a verdadeira questão.
E talvez você esteja assistindo isso agora no escuro do seu quarto ou no ônibus voltando para casa, achando que para você já passou da hora, que o trem da oportunidade já partiu e você ficou na estação, observando-o sumir no horizonte. Takemichi ganha a oportunidade mais impossível de todas, a fantasia máxima que todos nós, em algum momento, desejamos: voltar no tempo, uma máquina do tempo pessoal, um portal para o passado, para corrigir os erros, para salvar quem amamos. E o que acontece? Ele falha de novo, e de novo, e de novo. Não porque o passado é imutável, mas porque ele volta para o passado, mas leva a si mesmo na bagagem. Leva seus medos, suas inseguranças, seus padrões de comportamento. A oportunidade é nova, mas o agente da mudança é o mesmo. E isso é o cerne do problema. E no meio de toda essa repetição de falhas, ainda há algo quase ridículo, quase insano. Ele continua acreditando, mesmo quando tudo diz para ele parar. Mesmo quando a lógica grita que é inútil, ele se recusa a desistir da crença de que pode fazer a diferença. E é aí que a verdade nos atinge com um soco no estômago, uma revelação que desmascara nossas próprias ilusões. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de oportunidade, a falta de uma segunda chance, a falta de um ser mágico. Talvez o problema seja que você ainda é a mesma pessoa que perdeu a primeira. Isso é assustador, porque significa que o inimigo nunca foi o tempo, nunca foi a sorte, nunca foi a falta de oportunidade. O inimigo sempre foi a versão de você que prefere sobreviver a arriscar. A mesma pessoa que se acovardou, que hesitou, que deixou levar pelo medo. A mudança externa é inútil se a mudança interna não acontecer. A verdadeira jornada de Takemichi não é simplesmente mudar o passado. É uma guerra civil interna. É o Takemichi que quer mudar contra o Takemichi que tem medo de tentar. Cada soco que ele leva não é apenas um inimigo externo, é da própria vida, testando se ele finalmente vai parar de ser o mesmo de sempre. A mudança não é um presente que se recebe, é a decisão consciente que ele precisa tomar a cada segundo, a cada respiração, a cada gota de sangue derramado. É a escolha de ser diferente, mesmo quando tudo ao redor tenta puxá-lo de volta para o velho eu. E no meio de todo o caos, de toda a dor, de todas as falhas, a gente entende a lição mais profunda. Não é sobre ter a força para vencer todas as batalhas. É sobre ter a coragem inabalável para apanhar, para cair, para se levantar de novo e para continuar lutando, mesmo quando a vitória parece impossível. Planejar um futuro perfeito é fácil no papel. Nas nossas mentes, difícil é ter a teimosia, a obstinação de acordar de manhã e se recusar a aceitar o presente como ele é, a se recusar a aceitar a versão de si mesmo que o passado construiu. É a rebelião contra a própria inércia. A gente se conecta com Takemichi não porque ele é um herói invencível, mas porque vemos nele a nossa própria fraqueza, os nossos próprios medos, as nossas próprias falhas e, mais importante, vemos a desesperada, teimosa e racional esperança de que um dia a gente possa ser mais forte que ela, que possamos transcender o nosso eu do passado. No final, a gente percebe que a fantasia de voltar no tempo é apenas uma desculpa, uma forma poética, quase romântica, de adiar a única coisa que realmente importa, que está ao nosso alcance, a decisão de mudar, agora, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, mas neste exato momento, com as ferramentas que você tem, com a pessoa que você é. Você não precisa de uma segunda chance no passado para consertar as coisas. O passado já foi. O que importa é o que você faz com o presente. Talvez você não precisa voltar no tempo. Talvez você só precise parar de se esconder. Parar de se esconder de si mesmo, das suas capacidades, do seu potencial. E começar a lutar, um dia de cada vez, pelo eu que você quer se tornar. O mais difícil não é enfrentar o mundo, é admitir que você está cansado de ser pequeno. Eu sei do que estou falando, eu já fui esse Takemichi, eu já senti o peso do desamparo aprendido.
o medo de tentar de novo, a paralisia diante do que parecia ser uma falha inevitável. Agora eu quero ouvir de você. Não precisa ser um grande evento, uma revolução. Qual pequeno recuo, qual pequena hesitação você vai abandonar hoje? Qual passo, por menor que seja, você vai dar para desafiar o seu eu do passado? Deixa aqui nos comentários, sem julgamentos, só a gente compartilhando nossas lutas e nossas pequenas vitórias. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu na sua. Se essa conversa faz sentido para você, se tocou em algo dentro de você, se inscreva no canal para a gente continuar tendo outras conversas. Ative o sino se quiser ser o primeiro a chegar e fazer parte dessa comunidade de pessoas que se recusam a se esconder. Até a próxima e lembre-se, a luta mais difícil é sempre contra o reflexo no espelho, mas é também a luta mais recompensadora.